Bom, nós vamos dar início à palestra do professor Vigílio Almeida. Vou resumir aqui um pouco da história do professor. O professor Vigílio Almeida é atualmente professor associado do Centro Berkman Klein na Universidade de Harvard. Vigílio foi professor titular de Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais, até se aposentar em 2017. Em 2016, foi professor visitante na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard. Vigílio é doutor em Ciência da Computação pela Vanderbilt University, mestre em Ciência da Computação pela PUC-Rio e bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ocupou cargos de visitante em várias universidades e laboratórios de pesquisa, como a Universidade de Nova York, a Universidade de Boston, o Instituto de Santa Fé e os laboratórios de pesquisa da HP. Vigílio é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento. Foi secretário nacional de Políticas de Tecnologia da Informação do governo brasileiro de 2011 a 2015. Foi presidente do Comitê Gestor da Internet do Brasil de 2011 a 2016. Ele também foi presidente da NET Mundial Conference Global Multisectorial sobre o futuro da governança da internet, realizada em São Paulo em 2014. Ele também foi membro dos conselhos científicos em agências brasileiras como CNPq e CAPES. O professor Vigílio recebeu inúmeros prêmios acadêmicos e científicos. Seus interesses de pesquisa estão focados principalmente na computação social, ética e governança, modelagem e análise de sistemas distribuídos em larga escala. Bom, é uma lista extensa, como vocês puderam notar. Vamos ter o prazer de receber o professor Vigílio no nosso evento, aqui como palestrante. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Marcele pelas palavras dela e por ter providenciado tudo com tanta eficiência que eu nunca vi igual. Tudo correu perfeitamente, feito ela previu, né? E, para mim, é um prazer estar aqui na conferência, né, IHC da SBC. Vocês comemoram 20 anos esse ano, desde a primeira conferência, né? Então, estão de parabéns por criar uma comunidade numa área tão importante, né? E também, particularmente, é um prazer vir a Belém, né, que é sempre agradável ver a cidade, o rio, os sorvetes e os peixes, o filhote e alguns outros que eu não sei o nome, né? Mas, enfim, é sempre ótimo vir aqui. Eu quero agradecer a Raquel o convite para vir aqui. Eu primeiro agradeço, depois eu vou falar o seguinte: eu fiquei com uma dúvida danada, o que eu vou falar para essa comunidade de IHC, né? Eu não tenho exatamente o que falar, né? Então, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia, mais do que falar, despertar o interesse em alguns novos pontos que têm uma interface com a própria área, tá? E o objetivo da conversa aqui hoje é exatamente esse: mostrar que há uma grande transição na área de computação e que novos problemas desafiadores e também de uma relevância social muito grande estão aparecendo e que são oportunidades de trabalho, né? Agora, para deixar bem claro, eu não sou da área de IHC, né? Então, eu coloquei aqui um tweet onde eu falo o que eu faço, tá? Para vocês saberem o que eu faço, que é o meu interesse mais recente de pesquisa, né? Mudei um pouco ao longo de tantos anos, né? Atualmente está centrado na análise e compreensão do impacto da digitização da sociedade, na representação digital das pessoas, imagens, coisas e objetos, e nos algoritmos que manipulam essas representações e tomam decisões. Então, esse tem sido o foco. Tem 140 caracteres aqui, tá, gente? Não passei do limite, não. É exatamente um tweet mesmo, quando ele era 140 caracteres ainda, né? Pois bem, alguns slides estão em inglês, outros estão em português, mas a gente vai conversando dessa maneira. Por que eu, conversando com a Raquel, né,
ela me sugeriu esse tema, né? E por que esse tema importa a essa comunidade? Tem duas perguntas que eu acho que são fundamentais, tá? Como decidir o que é certo e o que é errado numa época onde pessoas e máquinas estão permanentemente conectados? Essa é a primeira pergunta. E quais são as implicações disso? E a segunda pergunta, deixando bem claro, eu também não sou da área de filosofia, nem sou nenhum especialista em ética, mas os problemas que eu vou apresentar são da computação, mas certamente há um espaço grande para a introdução dessas questões de ética. Qual é o papel da ética no que se refere à dignidade humana, aos interesses econômicos, às relações de trabalho e ao progresso científico? Então, os pontos que eu vou conversar com vocês dizem respeito a, não a respostas, mas a ênfase na procura de resposta a essas duas questões. Tá? Hoje cedo eu estava lendo o jornal, eu cheguei aqui, já tinha umas 2 horas da manhã, e perdi o sono. Né? Aí fui ler o jornal dos Estados Unidos. E aí tinha exatamente esse artigo no New York Times de hoje. O Google está ensinando a crianças como comportar-se online. Tá? E a pergunta é o Google o melhor modelo para essa questão? A proposta é ensinar crianças de 4 a 12 anos como conviver no ambiente digital conectado. Né? E a análise feita pelo jornalista que escreveu, né, é que, primeiro, o impacto disso no que vem para frente é muito grande, porque essas crianças vão sendo educadas em parte, porque isso vai fazer parte de currículos de várias escolas nos Estados Unidos. E a pergunta é, será que o Google é a instituição adequada para isso, principalmente numa época em que várias questões éticas são colocadas para o Google, como, por exemplo, o Google vai colocar disponível a máquina de busca na China com aspectos de censura, para adequar-se à legislação chinesa. O Google tem sido criticado, por exemplo, por rastrear as pessoas, mesmo quando elas não fazem parte de algum serviço dela mais, ou deixou de fazer. Tá? Outro aspecto também levantado nesse artigo é o seguinte: a criança esse processo de educá-la para o mundo online ocorre através de um jogo. E esse jogo é um jogo de aventuras, onde a criança passa por desafios que vêm de spammers, de hackers e de alguma atividade maliciosa. A pergunta é, não foi colocado em nenhum ponto que as grandes corporações tecnológicas, principalmente as 4 maiores, coletam dados sem que se saiba, observam sem que se saiba. Então, essa questão não foi colocada. Tá? A questão da privacidade não aparece nesse processo. Então, naturalmente, eu não estou só falando do lado negativo. Tem aspectos positivos, porque as crianças vão ser chamadas, vão ter uma percepção maior desse mundo, mas tem que se pensar. É uma empresa com objetivos de curto prazo quem deve tocar esse tipo de iniciativa? Tá? Isso foi hoje cedo. Né? Alguns dias atrás, a presidente da ACM, Cherry Pancake, diz o seguinte, ela colocou um tweet dela dizendo o seguinte: acontece que o Facebook pede o nosso número telefônico para para manter a segurança das nossas contas, para usar um mecanismo de autorização de 2 fatores, né? Usa um dispositivo, o seu telefone, e usa esse número que você dá como um segundo número para fins de publicidade.
para a chamada publicidade dirigida, né, o target ad. E a pergunta que eu poderia fazer para vocês aqui, né, todos são, a maior parte deve ser aluno de computação, trabalhar em desenvolvimento. A pergunta é, se você fosse da equipe de desenvolvimento, que estivesse implantando essa característica, usar um número que inicialmente não era previsto de ser usado dessa maneira, como uma informação possível de ser alvo de propaganda. Você faria isso sem pensar? Então, essa é a primeira pergunta. Uma outra pergunta, o governo americano propôs desenvolver um software, um órgão do governo americano, né, uma agência de controle de imigração, desenvolveu um software que avalia se as pessoas podem entrar ou não nos Estados Unidos, baseando na probabilidade daquela pessoa, daquele imigrante, virar um criminoso em potencial, ou virar um criminoso. Ou seja, avalia esse risco potencial. Tá? Isso gerou uma reação muito grande na comunidade acadêmica e científica nos Estados Unidos, né? E uma carta de 54 pesquisadores de prestígio protestando contra essa proposta de você, através de algum método de classificação, de aprendizagem de máquina, prever se aquela pessoa, qual o risco daquela pessoa virar um criminoso ou não. E esses cientistas de computação disseram o seguinte, colocando de uma maneira simples, não existe método computacional que pode prover, de uma maneira confiável, uma avaliação objetiva das características que essa agência, Immigration Control, alguma coisa, procura medir. Tá? Ele diz o seguinte, a probabilidade é que o sistema proposto vai ser não preciso, ele vai ser impreciso e pode ser também enviesado. Tá? E aí eles pedem que isso seja reconsiderado. Mais um caso, só para situar o contexto do que nós estamos falando, né? A Volkswagen, todo mundo viu nos jornais várias vezes, foi pega fraudando o sistema de teste de emissão nos Estados Unidos através de uma modificação no software que alterava o padrão de emissão durante o teste do veículo a diesel. Tá? Então, era um fraude, claramente, né? É engraçado que, se fosse uma empresa brasileira, todo mundo ia falar assim, nossa, o Brasil, está vendo? Mas era uma empresa alemã do primeiro nível. Viu? Outras empresas, o Uber, por exemplo, tinha uma característica também que, quando havia algum agente da prefeitura no caso em que o Google tinha acordos com certas prefeituras para não circular em determinadas regiões, essa característica do software identificava ilegalmente que havia um agente por perto e mudava o comportamento. E essa outra, Zenefits, também, que era uma firma de recursos humanos, também alterava certas informações para permitir que um corretor trabalhasse em outra região dos Estados Unidos. Mas todas as três fizeram algo ilegal. Através do software, elas fraudaram alguma lei. Então, esse é o ponto. Tá? A pergunta, de novo, e se vocês estivessem numa empresa que seu gerente demandasse esse tipo de desenvolvimento? Só para lembrar aqui, um dos engenheiros, no caso da Volkswagen, foi condenado nos Estados Unidos a 7 ou 10 anos de prisão, algo assim, quem fez o código. Tá? Então, a conversa nossa na verdade, essa conversa aqui é um chamado para vocês prestarem atenção que tem outras coisas novas e que demandam demandam estudo, demandam compreensão dos problemas, demandam conhecimento e que estão relacionadas a possibilidades de enviesar situações, de discriminar e que requer certo julgamento ético. Então, eu vou desenvolver a nossa conversa nessa direção. Tá? Então, lembrando isso, na verdade, é um chamamento para que vocês prestem atenção nessas questões. Aqui tem alguns pontos.
como vocês estão envolvidos com a computação o tempo todo, às vezes essas coisas passam despercebidas ou não são objetos talvez de dar mais tempo para pensar nelas. Mas o que nós estamos vendo é o seguinte: o software, os dispositivos digitais e os dados, eles fazem parte da nossa vida. Todo mundo aqui já consultou várias vezes hoje sei lá, seu WhatsApp, seu Facebook, já usou o Waze para ir de um lugar a outro. Quem não é daqui, eu mesmo já usei o TripAdvisor para procurar um restaurante para comer na hora do almoço. Então, todo mundo, de alguma maneira, tem esse envolvimento. Tá? Eu acho que, mais do que um envolvimento, isso já no estágio que nós estamos, isso nos envolve. Tá? Nos envolve, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu acho que talvez a palavra certa é: há um envolvimento nosso. Nós vivemos dentro desse ambiente digital. Eles tornam possíveis coisas e produtos que não poderiam imaginar há apenas alguns anos. Não basta ver o Waze, o Google Maps e todas essas coisas que nos são extremamente úteis, o Uber, o Airbnb e os próprios softwares na área médica. Enfim, tem o nível de utilidade para a sociedade é enorme. Tá? No entanto, tem alguns pontos que eu chamo a atenção. O projeto e a implantação desses serviços refletem principalmente um conjunto limitado de preocupações, que são as preocupações das empresas. Não estou dizendo que são erradas, são as preocupações das empresas, são lucro. Tá? Lucro a curto prazo, na maior parte dos casos. Tá? A questão é que esse ambiente digital é tão envolvedor que ele nos muda individualmente, mas nos muda como sociedade. Basta ver, se vocês olharem, o processo eleitoral no Brasil com o WhatsApp. Passou a ser tão importante feito os candidatos. Né? Então, isso vai mudando a sociedade, vai mudando as pessoas e a sociedade. Tá? E aí as perguntas que eu coloco para vocês. São essas as mudanças que queremos? Por exemplo, o WhatsApp. Vamos pegar o caso do WhatsApp. É extremamente útil no Brasil, é uma comunicação barata, ainda mais no Brasil, que as diferenças sociais e econômicas são tão grandes, mas é que ele atende de A até Z, porque ele é barato, porque ele vem dentro de um pacote da operadora, porque ele permite uma comunicação encriptada, criptografada ponta a ponta, garante. Tudo isso permite a todo mundo comunicar. Depois, amanhã, eu vou mostrar alguns dados de um trabalho de alunos meus. Por exemplo, o Brasil, nas comunicações do WhatsApp, distancia muito de outros países no uso do áudio. Por quê? Isso a Clarice, há muitos anos, não sei se ela lembra, a gente conversando há talvez vários anos atrás, né? Ela mencionou o caso, eu lembro bem desse caso, ela mencionou para mim assim: está vendo, olha, tem um pedreiro, eu acho que foi esse o exemplo, um pedreiro, um porteiro, ele não sabe de ler direito, mas ele faz ele interage com o sistema facilmente, sem saber ler. Era mais ou menos isso, né, Clarice? E a gente olhando hoje, o WhatsApp também, muita gente não lê e aí usa o WhatsApp via áudio. Então, é uma característica e, de novo, vai mudando a sociedade. Tá? Então, a primeira pergunta é essa. São essas mudanças que queremos? A segunda é: existem consequências não esperadas e não intencionais dessas mudanças? Ou seja, os serviços e os dispositivos de software são projetados com um determinado objetivo, mas o que acontece muitas vezes são os usos não intencionais da tecnologia. De novo, o caso do WhatsApp. Ele é perfeito para a comunicação familiar, no trabalho, nos amigos, mas ele foi usado nesses últimos 2 meses com outro objetivo, que é criar uma propaganda computacional diferente, que não era previsto. Tá? E que faz uso das características tecnológicas dele, como a criptografia e como esse processo de manter tudo isso confidencial. Tá? E o terceiro deixa eu pôr os óculos aqui. O terceiro o ambiente digital
é construído dentro de princípios éticos? Todo mundo que desenvolve aqui pensa nos princípios éticos quando desenvolve? Todo mundo usa o WhatsApp aqui? Todo mundo. Mas ninguém pensa em princípios éticos, né? Então tá bom. Então é isso que nós temos de seguir nessa direção. Vamos lá. O que a gente vê no dia a dia? Tá? Você vê um conjunto que a gente, como indivíduo, isso segue para a sociedade. Você tem aqui um conjunto de serviços que facilitam a nossa vida, que a gente usa o dia inteiro, né? É o Google Search, o Google Maps, o Waze, Apple Siri, o assistente da Amazon Alexa, o WhatsApp Grupos, o timeline do Twitter, o Newsfeed do Facebook, a Amazon, Netflix, todo mundo vê Netflix, Uber, Airbnb, YouTube. Para vocês terem uma ideia, o YouTube é a segunda maior audiência no Brasil, só perde para a Globo. Para vocês terem uma ideia da influência do YouTube. Tá? Bem, tudo isso aqui e muito mais, eu só estou colocando os mais comuns, formam esse ambiente que nos envolve, esse ambiente digital, que é repleto de interfaces. E elas fazem parte desses mecanismos usados tanto para questões, para objetivos intencionais, como, às vezes, para objetivos não intencionais, não pretendidos. Tá? Além disso, isso tudo aqui toma por nós decisões. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos, mas, por exemplo, o que você vê no Facebook foi decidido por um algoritmo, que escolheu quais são os posts que você vai ler. O que você vê como resposta de uma busca no Google também foi um algoritmo que determinou em função do seu histórico. Né? Então, todos eles são impulsionados por algoritmos que tomam decisões para a gente. Tá? Além disso, todos esses serviços coletam dados, que são usados cada vez mais para essa tomada de decisões para a gente. Dentro desse contexto aqui, aí teria outros, isso cria essas situações que eu vou apresentar com um pouquinho mais de detalhe do impacto social e ético, com consequências éticas, e do impacto político também. Tá? Então, por exemplo, mentiras, propagandas e notícias falsas. É o que todo mundo sabe aqui hoje, eu pergunto, todo mundo viu isso várias vezes, né? Mas, no entanto, o objetivo da internet lá atrás, no Brasil foi em 1985, que começou a implantação comercial dela. O objetivo da internet o que era? Era democratizar o acesso à informação. Era permitir que a sociedade melhorasse com esse acesso à informação. O que nós vemos hoje é diferente. Tá? Ponto, né? Isso eu chamaria de uma consequência não intencional, mas que a evolução foi levando para isso. A liberdade que existia em termos da web, por exemplo, né, da web proposta por Tim Berners-Lee, era da liberdade, do acesso não orientado, do respeito à privacidade, mas a evolução tecnológica das empresas foi em outra direção. Se a gente olhar a situação aqui no Brasil, de onde vem a informação que o brasileiro recebe? Ela vem da TV, rádios e jornais. Tá? Ela vem do Google Search, do YouTube, do Newsfeed, do Facebook, no timeline do Twitter e no WhatsApp. Eu pus em azul aqui porque esses todos aqui são impulsionados por algoritmos e também pelas interfaces de quem usa. Né? Eles resolvem uma série de coisas, são extremamente eficientes para a escala que eles trabalham. Nós estamos falando de coisas que trabalham em escala de 2, 3, 4 bilhões de pessoas. Tá? Mas podem ter problemas. Tá? Um exemplo prático é isso que nós estamos vendo aqui. Datafolha. Quantos eleitores de cada candidato usam as redes sociais, leem e compartilham notícias da sua política? Eles fizeram uma pesquisa, 3 mil e tantas pessoas, né? Eu não vou falar igual o pessoal da Globo, tem 95% de confiança, mais 3% acima, mais a pesquisa que eles fizeram lá. Tá? Mas aqui, 68% dos eleitores buscam informações
que são providas por algoritmos. O WhatsApp, além do... Quer dizer, tem um algoritmo pode ter um algoritmo para limitar o número de pessoas no grupo, mas a escolha das pessoas é, em geral, feita pela própria pessoa, a escolha do grupo, né? Mas o resto todo são os algoritmos que fazem. Tá? Aqui diz o seguinte, olha aqui, os mais jovens, 93%, tá? Estão entre e 94% dos mais ricos e por aí vai. Tá? Então, a maioria dos eleitores pega a informação nesses serviços que eu mostrei. O WhatsApp é o mais popular, 66% dos eleitores têm conta no aplicativo, daí a gente vê toda essa discussão que nós estamos vendo. 48% dos eleitores têm o costume de assistir vídeos sobre política no YouTube, então não é mais... Você monta a sua grade de programas no YouTube, despreza a televisão, tanto é que basta ver os candidatos que tinham muito tempo de televisão, isso não fez muita diferença. Então, isso só para mostrar o impacto dessas tecnologias no Brasil também. E aqui nos Estados Unidos a coisa também ainda vai mais longe. Por exemplo, esse artigo no New York Times dizendo que o sujeito foi enviado para a prisão por um software cujo algoritmo é um segredo. Então, você não sabe o algoritmo. Por que é um segredo? Porque ele é protegido pela legislação que protege segredos comerciais. Então, os tribunais compram esse software nos Estados Unidos, dependendo do estado. Eles não têm acesso às regras e esse software, um dos resultados é dizer a probabilidade, o risco daquela pessoa vir a cometer outro crime. Em função disso, ele ajuda o juiz a determinar o tamanho da pena, a tal da dosimetria, né? Mas ninguém sabe como esse algoritmo de cálculo do risco de recidivismo funciona. E uma ONG fez aqui um estudo olhando vários condenados por esse sistema e viram, por exemplo, que há uma discriminação contra negros. As decisões são tendenciosas negativamente em relação aos negros. Tá? Já num contexto menor, tinha uma aluna minha e de um outro colega lá na UFMG, o Wagner, ela resolveu fazer o seguinte, ela resolveu perguntar ao Google assim pergunta, mulheres bonitas e mulheres feias. Tá? Ela fez essa pergunta em 42 países, com o robô que ia em 42 países, e a resposta que ela obtia, ela selecionou obter respostas de imagem, ao invés de respostas de links. Então, ela vinha as imagens, ela usava um outro analisador de imagens faciais para determinar a idade e a raça dos resultados que vinham para aquela pergunta ao Google, mulheres bonitas e mulheres feias. Tá? E o objetivo dela é ver se havia uma discriminação, já que o Google faz uma busca global, se havia uma discriminação nessas perguntas. Tá? Então, por isso que chama assim, né? Ela procurou identificar estereótipos na percepção online da atratividade física. Tá? Que ela, na verdade, o artigo dela saiu no Washington Post e em outros jornais americanos. Tá? Então, diz o seguinte, estudo, as imagens dos resultados para o Google, para a pergunta mulheres feias, são desproporcionalmente negras. Tá? A pergunta que ela tinha feito, isso há 2 anos e meio atrás, ela já estava atenta para essa questão. Pena que ela foi embora para os Estados Unidos, não quis fazer o doutorado no Brasil, foi para os Estados Unidos. E ela perguntou o seguinte, nós podemos identificar estereótipos para a atratividade das mulheres nas imagens na web? Como a raça e a idade se manifestam nesses estereótipos? Tá? E como os estereótipos variam por país? O artigo dela está se olhar no archive, tem lá alguns artigos dela sobre isso. Mas olha aqui, ela fez 42 países. Aqui é a pergunta mulheres bonitas e aqui é a pergunta. Fez para homens também, tá?
Ela fez dos dois lados para evitar, mas é muito mais acentuado o resultado para as mulheres. Azul são as mulheres brancas, amarelos são as mulheres orientais, e vermelho, quase invisível, são as mulheres negras. Está vendo? E o mais curioso, isso aqui inclui Quênia, Nigéria, vários países da África. Tá? Então, quando você vê que as mulheres negras estariam nesse limite aqui. Ó. Tá? Quando você passa para mulheres feias, mulheres negras tomam uma proporção muito maior. Depois ela fez um outro menino que trabalhava com a gente também, fez um outro estudo para tentar entender por que essas imagens na África iam contra a composição demográfica da sociedade lá. Né? E aí, num outro trabalho, foi observado o seguinte, como o Google faz as buscas globais, mas ele agrupa pela língua que tem os tags. Então, por exemplo, inglês, que é a língua falada na Nigéria, então, na Nigéria, o padrão passa a ser o padrão do Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. E aí você vê como que isso vai dominando. Mas isso tem implicações? Tem implicações, porque as pessoas vão se mirando naquilo. Tem questões de adolescentes que se sentem rejeitadas por causa desses padrões, enfim, tem uma série de outros pontos. Mas aí, só para mostrar que esses aspectos sociais da computação são cada vez mais fortes e cada vez mais presentes. Tá? Mas as questões são muito mais complicadas do que essa. Por exemplo, essa que eu vou falar agora. A pergunta ao Google Search. Onde há uma clínica de aborto feita em algum lugar por mulheres. A resposta do Google Search no Google Map é indicar, olha aqui, a resposta à questão, aonde eu posso obter um aborto perto de onde eu estou. Tá? O Google Maps frequentemente sugere os chamados centros de gravidez, de crise de gravidez, tá? Que são destinados a aconselhar e desencorajar as mulheres. E aí tem várias interpretações. Uma positiva, por exemplo, que quer fazer a pessoa que perguntar aquilo elaborar mais. A pergunta é, será que a pessoa que fez aquilo procurava isso? Tá? Então, a resposta já vai além de uma pergunta. Ela leva em si uma nova interpretação da questão. Tá? Isso tem sido discutido muito nos Estados Unidos, lá no Berkman, por exemplo, pelo pessoal da área de direito, né? E um exemplo muito comum lá, que eles usavam há uns 3 anos atrás, é que todas as questões relacionadas a judeus, as primeiras respostas eram de centros de terrorismo árabe. Tá? E a pergunta, por que isso? Né? E a questão era, se cada vez mais a gente vai ter como assistente algo digital, qual o interesse dele? O interesse dele, desse assistente digital, entre aspas, eu estou falando, pode ser o Alexa, pode ser o Siri, qual que é o interesse dele? É fazer com que a resposta esteja encaixada num objetivo maior de lucro da publicidade ou atender o meu interesse, já que ele é meu assistente. Então, essa questão fica no ar o tempo todo. Deixa eu mostrar um outro ponto aqui. O YouTube tem sido criticado muito nos Estados Unidos porque ele é chamado de o grande radicalizador. Você entra no YouTube, se você faz uma pergunta já tendendo para um lado, eu fiz esse exemplo antes de vir para cá, a Raquel ligou para mim, eu estava acabando de fazer esse exemplo. Eu entrei no YouTube, e aí eu vou voltar nesse ponto aqui, e pus Bolsonaro. Tá? Então, vamos ver, o que veio? Tá? Aqui, eu pus lá, Right Wing Brasil. Tá?
Então, vieram vários vídeos do candidato, né? O presidente, um candidato da ultradireita lidera as pesquisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, veja, aqui atrás, e aí, de novo, entra toda essa questão que vocês têm interesse das interfaces. Aqui tem um Up Next, que vai me sugerir o que é o próximo que eu devo assistir. O próximo, por exemplo, pode ser o príncipe daquele reino que picou um sujeito, um jornalista, dentro do consulado outro dia. É exatamente, olha isso aqui, está vendo? Ou pode ser, por exemplo, o novo ministro do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, que foi acusado de várias violências contra a mulher. Então, ele julgou, o algoritmo, quando eu perguntei, ele me trouxe um vídeo que era uma boa resposta do que eu perguntei, e julgou como recomendação automática mais à direita ainda. Está vendo? E o ponto levantado por essa professora aqui, chamada Zainep Tufek, é o seguinte: os jovens pegam tudo. Assistem o YouTube o tempo todo. Aí estou vendo muita gente jovem. Quem assiste o YouTube aqui? Então, todo mundo é jovem aqui. Eu fico mais satisfeito ainda, né? Pois é. E aqui isso vai facilmente radicalizando as ideias, tá? E vai levando todo esse processo que nós estamos falando das bolhas, né? Onde você acaba convivendo só com as ideias que te reafirmam certos princípios. Então, vocês estão vendo aí. Por quê? Aí você pode, mas por que ele faz isso? É simples, porque tem sido observado empiricamente que aquele tipo de informação que é mais negativa, que é mais violenta, ela acaba atraindo mais. E o objetivo é atrair e permanecer mais tempo engajado, é aumentar o engajamento. Tá? Impacto nos negócios. Eu estou fazendo uma passagem geral por essas questões. Tá? Isso que eu estou falando não é só uma questão de preocupação ativista com as injustiças que vão sendo criadas por esse tempo. Tem um impacto concreto também. Olha aqui. O Google, por exemplo, teve que abandonar um projeto de 10 bilhões que ele estava desenvolvendo com o Pentágono para máquinas baseadas em inteligência artificial que podem decidir eliminar ou não eliminar uma pessoa. E aí houve um protesto grande dentro do próprio Google, do corpo técnico, que acabou forçando o Google a abandonar esse projeto. Isso não é só o Google. A Microsoft recentemente teve também um protesto dos engenheiros, porque ela estava trabalhando exatamente naquele problema que eu mencionei de identificar quem entra e quem não entra nos Estados Unidos e decidir se deve ser dada ou não a entrada. Mas a questão é mais ampla. Olha aqui, o Gartner diz o seguinte, que a ética digital e privacidade são estratégias, são tendências estratégicas para 2019, que as empresas têm que preocupar com isso, senão elas perdem negócios. Então, nós estamos falando de algo que tem um impacto comercial também. Tá? Então, daí a importância, no final, vocês vão ver a importância de se pensar nessas questões nos cursos. Né? Aí a Raquel falou assim, você vai falar lá? Eu falei, o que eu vou falar sobre interfaces lá? Aí eu falei, deixa eu procurar, né? Deixa eu ver se eu aprendo qual a ligação, como é que eu faço a ligação dessas coisas de uma coisa com a outra. Né? Então, vamos ver aqui alguns pontos interessantes que, depois que eu comecei a buscar, eu comecei a entender mais. Eu estou lendo esse livro que chama-se Network Propaganda, Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics. Ele diz o seguinte, num trecho dele lá. O Facebook oferece uma interface que permite às campanhas endereçar, orientar a propaganda para específicas regiões, específicos eleitores com interesses específicos.
E ele faz isso através de uma interface muito fácil. Então, a interface permite ele fazer isso e permite a ele avaliar se aquelas pessoas vão ser receptivas àquele tipo de propaganda. Tá? E ele diz o seguinte, os autores são autores de Harvard, são todos lá do Berkeley. O sucesso do Facebook é uma história de escala. A empresa bolou como manter uma plataforma que serve mais de 2 bilhões de usuários, tá, com anúncios, né, e que gera bilhões de dólares em faturamento, né, e a maneira de fazer isso foi criar interfaces automáticas quase sem alguma intervenção humana e que direciona a propaganda para onde quiser. Então, a interface é a chave nessa história. Tá? Um outro paper que eu estou lendo ainda, né, que chama-se uma caracterização das discussões públicas online, tá? E dos padrões, como é que as pessoas entram e saem das discussões, tá? Do modelo usado para isso. Aí ele diz o seguinte, também, ele fala que o papel das plataformas é especialmente salientar em sites como o Facebook, um sistema que tem uma evolução constante, né, salientar os algoritmos e as características das interfaces para interagir e moldar a experiência dos usuários. Para quê? Para aumentar o engajamento. Então, as interfaces estão ali também para manter esse engajamento, esse tempo no sistema. Tá? Mais interessante é esse aqui. Esse artigo chama-se Anatomy of an AI Systems. Of an AI System. Né? Aí ela pergunta o seguinte, a autora, Kate Crawford. Como que isso acontece? Alexa, aqui tem um ponto curioso. Alexa é o assistente da Amazon, tá? Que fica executando no Echo. Vocês já viram aquele microfone, aquele alto-falantezinho, né, que você pergunta, Alexa, o que eu vou fazer hoje? Alexa, está chovendo lá fora? Essas coisas. E pergunta muito mais do que isso. Né? Só para vocês terem uma ideia, o relatório anual da Amazon, 2 anos atrás, falou que a Alexa é o produto mais bem amado da Amazon. Recebeu 250 mil pedidos de casamento. Então, isso está no relatório que foi para a Bolsa de Valores. Tá? Então, não é nada. Pois bem, a Alexa já foi processada, ela foi chamada como testemunha para um crime que o marido matou a mulher. Tem vários casos já, sabe que... De novo, um sinal disso que eu estou falando, desse envolvimento digital. A gente está achando que é graça, mas cada vez mais isso vai acontecendo com todo mundo aqui. Tá? Então, diz o seguinte, a Alexa é uma voz sem corpo, né, que representa a interação de inteligência artificial com os humanos. Tá? Aí, representa essa interface de inteligência artificial com os humanos. Para algo extremamente complexo, que é essa interação feita de linguagem natural. Né? Aí você fala, essas camadas são alimentadas por fluxos de informação, né, e de voz, né, que são traduzidas em questões de textos, que, por sua vez, são usadas para você consultar os bancos de dados e dar as respostas devidas. Né? Então, para cada uma das respostas que a Alexa dá, a efetividade daquela resposta é medida por qual ação que você toma a partir daquilo. Alexa, o que eu vou fazer hoje? Ah, você vai comer o peixe filhote. Como é que chama o outro, Raquel, que você gosta aqui? Pescada amarela. Então, eu vou comer o pescada amarela. Aí, a próxima pergunta natural seria, onde é que eu acho um restaurante bom e barato? Né? E por aí vai. Aí diz o seguinte, qualquer coisa além dessas interfaces digitais e físicas do dispositivo está fora de controle das pessoas. O controle é aquilo ali, você não pode fazer mais nada. Não adianta você ter mãos ali. Tá? É simplesmente um dispositivo físico arrumadinho, mas não tem mais nada para você fazer. Tá? Aí fala, o objeto ele mesmo é uma simples... um componente de plástico, né, que foi montado representando uma coleção de sensores. Tá? O Echo é um outro dispositivo que é um ouvido disso,
E aí diz o seguinte, o tipo desse dispositivo, desse dispositivo invisível, desse trabalho oculto, né, que você passa para esse dispositivo e que ele junta com as respostas dos outros, né, tudo isso feito por essa interface de voz. Tá? Isso vai mudando as pessoas e a gente não tem ideia de como é que essas coisas são feitas. Tá? Então, isso para mostrar que, de novo, o foco eram os algoritmos, mas a gente vê que cada vez mais as interfaces têm um papel-chave nesse direcionamento da interação com os sistemas e dos seus impactos sociais, ou o que for político. Tá? Novos usos das tecnologias digitais. Isso aqui foi interessante outro dia. A pergunta é, o que vai acontecer quando todos esses dispositivos estiverem interligados? Isso não está muito longe. Provavelmente a gente vai estar falando de 5, 10 anos à frente. Então, como que as pessoas vão interagir com isso? Aonde que a privacidade, questões relativas ao controle das informações pessoais, como é que essas questões vão ser tratadas? E aí tem uma outra questão de maior impacto, é a questão da substituição dos humanos por robôs mais inteligência artificial. Né? Então, essa pequena capa aqui da revista New Yorker mostra os robôs dando aqui uma esmola para um humano. Mas o que eu queria chamar a atenção não é só a capa, mas é o seguinte. Esse autor diz o seguinte, a questão não é que vai faltar empregos, a questão é que os salários vão ser comprimidos, porque você pode fazer mais barato com os robôs e os dispositivos de inteligência artificial. Então, isso pode baixar o nível de vida de parte da população. Você vai limitar o salário. Então, se você pode substituir 10 empregados por um sistema de robôs de inteligência artificial que custa tanto, o salário daqueles 10 vai ficar, de alguma forma, limitado por isso. Tá? E a pergunta é, no Brasil, como que isso vai? A gente participou, Ana Cristina, nós participamos de um debate na Academia Brasileira de Ciências com alguns economistas americanos, né, de muito prestígio na área, e um deles fala, quer dizer, o impacto no trabalho nos países em desenvolvimento vai ser ainda talvez maior do que nos países desenvolvidos. Né? Por outro lado, tem também o ponto de que essas tecnologias de robótica, de inteligência artificial, podem trazer também mais produtividade para a economia. Então, tem sempre aí um caminho delicado a ser seguido. Tá? O Brasil não tem muitos dados sobre isso, mas, por exemplo, esse pequeno artigo da Folha de São Paulo mostra que uma série de brasileiros estão sem qualificação que podem ter seu trabalho substituído pela automação. Né? O que preocupa é que, provavelmente, esse tema está muito longe das preocupações do governo e da própria sociedade. Isso não é tão discutido, feito na Europa e a questão, ou nos Estados Unidos. A questão é que esse tipo de impacto não é aquele tipo de impacto, então nós vamos fazer isso para corrigir isso. Isso é um trabalho que dura, que requer tempo para se mudar, ou o perfil, para se readaptar as pessoas para isso. Tá? Mas, em termos de... Eu acho que um ponto importante vai ser esse artigo aqui da Nature mostrando o seguinte, a colaboração homem-máquina vai ser uma das maneiras de você ter uma função para os humanos, né, e aproveitar essas possibilidades dos robôs. Né. Eu vejo, por exemplo, tem um aluno estudando questão de moderação de conteúdo. Nessas plataformas, a moderação de conteúdo é feita em vários níveis. Né? Os algoritmos vão fazendo moderação, mas, quando encontram algo duvidoso, eles jogam para um nível superior, que aí entra um grupo de humanos que olha aquilo, que, se eles também não têm condições, eles jogam para um nível a mais, até
às vezes, dá uma decisão errada. Por exemplo, na semana retrasada, o Facebook retirou imagens de algumas índias do Brasil porque estavam com o seio de fora, né? Então, vocês veem que a decisão, às vezes... Enfim, a pergunta nessa questão é: como é que nós vamos aprender a trabalhar com os robôs? De novo, eu acho que é um tema que tem uma ligação muito forte com essa comunidade aqui. Desafios sociais da inteligência artificial e robótica. As aplicações de inteligência artificial podem levar a novos desafios, pode trazer produtividade para a economia, pode ampliar a eficiência, né? Mas pode também ampliar preocupações e pontos de tensão pré-existentes. Essas questões que eu falei de justiça e igualdade, por exemplo, aqueles casos que eu mostrei dos Estados Unidos, em que os negros que são mais vulneráveis no sistema americano, acabam sofrendo mais por essas decisões automáticas, tá? O uso de força, que eu havia falado, é aquilo, armamentos com capacidade de decisão autônoma. Ataca, não ataca, elimina, não elimina, tem uma série de questões éticas aí. Segurança privacidade, as inferências que podem ser feitas a partir das informações que se tem, e esse último, que é o deslocamento de trabalho e questão de tributação por causa da evolução da automação. As perguntas todas ficam mais complicadas ainda quando se trata de um país que é uma mistura, né, de Brasil e Índia, né, que a gente... É muito mais difícil achar isso, né, dada essa diferença. Agora, a situação, de novo, a evolução é muito mais rápida e, quando a gente percebe, ela já aconteceu. Por exemplo, a China tem um sistema que era inicialmente chamado um sistema de crédito social. É tipo também que você tem aqui no Brasil, a Serasa, que faz a avaliação sua e passa para o banco se você vai ter empréstimo, não vai ter empréstimo, qual a taxa que o banco usa. Então, a China começou a fazer isso com informações, mas muito mais informações, tiradas das redes sociais, tiradas das comunicações, tiradas da própria web, né? E associar isso, por exemplo, a pessoa, se tem um determinado score, que é baseado em quantas multas que ela já teve, até multa, se atravessou a rua em lugar que não pode atravessar. Aí, em função disso, ela fica sabendo se ela pode comprar passagem para o exterior, se ela pode tirar um passaporte, se ela tem direito a solicitar um determinado tipo de serviço. Então, é um controle completo, e agora passou a ser cada vez mais misturado com os algoritmos de reconhecimento facial, que também trazem em si certos enviesamentos, tá? Então, você mistura esse sistema de controle com as câmeras, você tem um estado de monitoramento completo das pessoas. Esse seria uma visão distópica desse futuro, tá? Ou, por exemplo, né, o Facebook patenteou um algoritmo que determina a sua classe social, baseado nas informações que ele acha que são as informações que definem as classes sociais. Então, a gente vai vendo cada vez mais a implicação disso. Olha aqui. Eu não sei se dá para vocês lerem aí. Aqui, ó. Um mau crédito precisa de likes. É a charge. Mas, enfim, de novo um sistema que vai definindo. Pergunta que eu fiz lá no início. São essas as mudanças que nós queremos como sociedade? Né? Ou, por exemplo, se o Google vai à China, ele vai responder, se a máquina de busca do Google vai para a China, ele vai responder à máquina sobre o Tiananmen Square, sobre o massacre que houve lá, que hoje em dia, se perguntar, ninguém vai responder. Essa é uma pergunta que se faz. Tá? E aí você mistura isso às tecnologias faciais. O Brasil, eu vou mostrar um exemplo que é rápido para pegar essas coisas, somente as coisas mais... eu vou mostrar aqui agora. Então, o reconhecimento facial é preciso, apurado, se você é homem e branco. Olha aqui, ó. Para os homens brancos, a taxa de
de identificação incorreta é 1% da identificação. Para homens negros, é 12%. Para mulheres brancas, é 7%. Para mulheres negras, é 36% a taxa de erro. Então, daí as possibilidades de injustiça, de discriminação, ficam claras, né? E o problema, essas questões todas que eu estou falando, têm sido tratadas, inclusive por áreas da ciência. Esse aqui, por exemplo, é um artigo que saiu na Nature, que é a principal revista científica. Diz o seguinte: inteligência artificial pode ser sexista e racista. Tá? Esse aqui ainda é. Esse aqui você usar a inteligência artificial no que eles chamam de deepfake, né? Você troca as faces, troca a fala, troca tudo, né? Em filmes pornográficos. O Brasil experimentou isso nos últimos dias, né? Em São Paulo já misturou política, deepfake e pornô, né? Então é tudo muito mais rápido que a gente pensa, né? Vocês não viram os vídeos do Dória? Então, de novo, a gente fica achando que essas coisas estão longe, mas elas vão sendo cada vez mais. Enfim, vou chegando próximo do final aqui. Nós estamos numa situação onde você tem uma série de desafios, tá? Da legalidade desses sistemas, da preservação ou não da privacidade, das questões morais e éticas. Os desafios grandes estão relacionados ao monitoramento, que é cada vez maior por governos e pelas grandes empresas, a possibilidade de que essa digitalização aumente a desigualdade, que no Brasil já é uma coisa, talvez o nosso maior problema, né, a desigualdade social, coleta de dados por governos e empresas privadas, internet das coisas, e-mails, redes sociais, tudo isso leva à pergunta: qual é o papel de vocês aqui, como engenheiros e como projetistas e como desenvolvedores? Tá? A minha pergunta que eu faria é assim: para construir um futuro digital mais justo, inclusivo e democrático, quais são os caminhos? Como começar a pensar essas questões, tá? De uma maneira mais estruturada? Ou seja, a tecnologia ela vai ser usada, nesse caso dos candidatos a São Paulo, ela vai ser usada, não tem aspectos morais, ela vai ser usada. O perigo, na verdade, não é nem sempre a tecnologia, é dar a certos grupos a possibilidade de usar para certos fins. Então, aí o problema se situa aí. Tá? E, às vezes, o completo desconhecimento da sociedade. E aí essa discussão tem sido, tem ocorrido de uma maneira intensa nos Estados Unidos. Eu vejo lá em Harvard, no MIT, em Stanford, todas elas. A pergunta os programadores estão tendo uma grande discussão sobre as questões ilegais e não éticas que, às vezes, eles são pedidos para fazer. Eu mostrei uma série de exemplos aqui, né? E aí as universidades estão entrando com alguns cursos de ética, tá? Alguns são comuns, esse artigo do New York Times fala em Harvard, MIT, Stanford, Universidade de Texas em Austin, são várias as universidades. Tá? E aí as empresas também reagem de uma maneira positiva, né? O Google criou uma série de princípios que devem orientar os desenvolvimentos e as pesquisas, tá? Principalmente no caso das armas e do monitoramento, né? Princípios éticos. E, de novo, eu acho que é importante pensar, nós estamos numa grande construção desse universo online onde tudo e todos são conectados. Isso é uma construção, não tem caminho para trás que indique isso. Tem tentativas e erros. Tá? Por exemplo, essa proposta que foi publicada na Science, de um pesquisador da área de computação, que diz o seguinte: os papers em computação só deveriam ser aprovados para publicação se eles tivessem a proposta e os efeitos negativos especificados. Então, essa é a proposta desse pesquisador alemão. Tá? A comunidade de ciência da computação deve mudar o processo de revisão por pares, né, para garantir que os pesquisadores indiquem
esclareçam quais são as consequências sociais negativas daquele desenvolvimento. Tá? O Instituto de Engenheiros Eletricistas, né, a IEEE, também fez um grupo de trabalho envolvendo e publicou um manual sobre projeto alinhado eticamente, tá? Direto ligado ao que vocês têm. Exemplos, tá? Essa iniciativa global para considerações éticas em inteligência artificial e sistemas autônomos. O grupo motivou-se por esse desejo de criar os princípios para a inteligência artificial e sistemas autônomos que tenham assim a preservação dos ideais e dos direitos humanos, tá? Priorizem os benefícios para a humanidade e para o ambiente natural e mitiguem riscos dos impactos e os impactos negativos que esses sistemas trazem. E aí eles propõem 4 princípios que devem orientar esse desenvolvimento. Benefícios humanos, por exemplo. Como que pode se garantir que inteligência artificial, as tecnologias, machine learning, deep learning, o que for, não infringem os direitos humanos, tá? Segundo, responsabilidade. Como garantir que esses sistemas, inteligência artificial e sistemas autônomos, podem ser responsabilizáveis? Tá? Esse é um conceito cada vez mais importante. Quem é o responsável por isso? Tá? Por uma decisão. Transparência. Até a Clarice mencionou isso no trabalho recente dela também. Como garantir que os sistemas de inteligência artificial... Aqui são perguntas. Soluções, tem várias linhas de prospecção. Então, como garantir que eles são transparentes? É o código que você vai abrir? Não, não é o código. Quais são as maneiras? Você vai testar a transparência por uma série de entradas para aquele sistema e ver quais são os resultados esperados? Então, tem uma série de desenvolvimentos nessa área, que é chamada de FAT, né? Fairness, Accountability and Transparency. Tem conferências dedicadas a isso. Tá? E, finalmente, educação e awareness, que é o de conhecimento. Né? Como podemos estender os benefícios e minimizar os riscos que essas tecnologias sejam mal utilizadas. Tá? Numa reunião lá no DCC, né, eu estava sugerindo que se pensasse em incluir a questão de ética by design. Né? Você tem performance by design, você tem reliability by design. Então, ética by design seria os cursos pensarem não em ter uma disciplina de ética separada, mas ter pequenos módulos de ética dentro das várias disciplinas, seja na área de algoritmos, estrutura de dados, banco de dados, interfaces, né? Porque aí você contextualiza a aplicação daqueles princípios de ética nisso, porque, às vezes, se isso é visto como uma única disciplina, como uma disciplina isolada, às vezes isso passa, mas a conexão com as questões de computação fica difícil. Aliás, eu fico pensando, interface by design também não seria o caso de ter os conhecimentos de IHC nas várias disciplinas, porque cada vez mais isso está presente em tudo. Pois é, essas eram algumas das questões que eu acho que eu cumpri o tempo que a Raquel me deu, 1 hora. Tá? Então, obrigado, gente. Inicialmente, obrigado. Eu me chamo Juan, sou aluno de design digital da UFC de Quixadá. E uma coisa que a gente aprende no curso, em todos os momentos dele, é a lidar com as questões éticas de desenvolver programas e projetar programas. E minha pergunta é mais no sentido da sua figura, por ter mais experiência, como é lidar com isso no mercado? Porque a gente aprende uma coisa dentro da academia que meio que não se reflete no mercado. Porque quando a gente quer entrar numa empresa, a gente tem que seguir o que essa empresa quer. Caso contrário, a gente corre grande risco de ser demitido, etc. Então, eu queria ver, da tua visão mais experiente do que a minha, como lidar com essa situação, se tem como lidar nesse contexto de empresa
E se uma alternativa para isso seria, sei lá, a criação das nossas próprias startups, que nasceriam com essa cultura já de pensar com mais afinco nas questões éticas de fazer. A propósito do que nós falamos aqui, né? Como que as empresas deveriam observar essas questões? Eu vou fazer um paralelo aqui. Por exemplo, a Comissão Europeia, os países da União Europeia, só compram carne se elas são criadas e o abate é feito dentro de certas condições. A venda de produtos derivados de produtos de produtos agrícolas também está ligada à observância de certos padrões de manutenção, de preservação da natureza. Então, o próprio mercado vai se organizando, e aí as empresas brasileiras têm que cumprir isso. Tá? O que a gente observa, pelos exemplos que eu mostrei aqui, é que isso está começando a ocorrer na indústria, nas empresas de tecnologia também. Eu mostrei o caso do Google, que acabou decidindo não fazer um contrato de 10 bilhões. A Microsoft saiu desse outro contrato. Aqui no Brasil, você já percebe empresas preocupadas em mostrar que elas seguem padrões éticos. Tá? Então, provavelmente, você vai trabalhar numa empresa pequena que não está preocupada com isso, pode ocorrer. Mas eu acho que vai haver uma pressão, principalmente dos compradores das grandes empresas, de que aquilo foi desenvolvido dentro de padrões. Você não vê as questões, por exemplo, da Nike, não compre Nike porque os tênis foram manufaturados por crianças na Tailândia ou na Indonésia. Então, essas questões elas vão tomando um corpo maior. Tá? Isso é um lado. O outro lado que eu acho que vai ocorrer também é que as empresas, vocês que são jovens e que têm essas preocupações já, preferem trabalhar numa empresa que também tem essas preocupações. Então, se a empresa não tem essas preocupações, ela acaba perdendo a possibilidade de contratar talentos. Tá? Então, ela perde, porque o que conta nesse ramo das tecnologias é cada vez mais talento. E as empresas precisam disso. Então, tem esses dois lados que eu creio que, aos poucos, vão pressionando o mercado para ter essas questões relativas ao impacto social, à observância de princípios éticos mais claras. Virgílio, muito obrigada pela sua palestra, sempre inspiradora, e o assunto é bastante espinhoso e complexo, né? Então, vou pegar só um pontinho de tudo isso, e que tem me preocupado e tem me instigado recentemente, que é a nossa capacidade de cenarizar. Porque a gente não deve... Por exemplo, você não tem uma bola de cristal, então você não sabe se uma coisa que você está fazendo agora vai ser usada pelo bem ou pelo mal, né? Você não pode dizer isso. Então, toda aquela questão de responsabilização, então, accountability, de algorithms, etc., quem é accountable, etc., é uma questão bastante espinhosa. Mas eu acho que, de certa maneira, a gente tinha que fomentar a capacidade de cenarização, né, e cenarização diversificada. Já que você lembrou conversas antigas nossas, que eu também não vou dizer em que data aconteceram, mas a gente, em algum ponto, a gente também conversou sobre aquela história da Martha Nussbaum, dela dizer que, com a redução, por exemplo, do estímulo à leitura, né, e à expressão escrita nas escolas, na formação básica das crianças nos Estados Unidos, ela estava falando disso nos Estados Unidos, ela estava dizendo que a sociedade americana como um todo estava abrindo mão da capacidade de imaginar e de criar empatia. Eu acho que você lembra dessa conversa que a gente teve. Né? Então, a nossa capacidade de empatizar com o que é diverso, com o que é diferente da gente, é estimulada por uma série de questões. Né? E aí, uma coisa que me chama a atenção é no próprio processo de desenvolvimento de software, se você entra num processo de componentização, quer dizer, quando eu
desenvolvo software, eu faço componentes, eu faço APIs, eu faço não sei o quê. O que é... Isso aí não promove uma difusão de responsabilidade? Será que isso não está promovendo, justamente, está dificultando cada vez mais a minha capacidade de cenarizar? Porque há uma valorização da abstração, né, e da retração do contexto, enquanto que o julgamento ético é justamente o contrário. Você não pode ter uma retração de contexto, tem que ter uma maximização de contexto. Então, eu queria saber da sua visão. Pois é, há alguns anos atrás, quando nós conversamos, eu não sabia a resposta, não, sabe? Continuo sem saber da pergunta atual, né? Mas eu acho que ela é perfeitamente, talvez seja das coisas mais difíceis, né? E eu acho que é o que você falou. Você tem os componentes e vai montando componentes. Os componentes em si não têm talvez nenhum impacto ético por ele próprio. Mas, quando combinado num sistema maior, isso poderia ter. Eu acho que talvez o que você falou me agrada muito ouvir essa ideia de como pensar cenários, né? Mas, enfim, eu acho que a resposta a isso provavelmente vai sair do avanço do uso dessas questões, desses princípios éticos na construção do que vem pela frente. Porque, se não tiver os princípios éticos, nem essa situação, quer dizer, você não vai ter nem alguma limitação para essa construção. Então, talvez o uso desses sistemas éticos vai levar mais à frente a possibilidade de se pensar como que isso pode ser feito. Quer dizer, se a gente pensar nas armas individualmente, ou nos componentes das armas, você não vai dar, talvez... nós vamos ter no Brasil, provavelmente, uma discussão sobre a liberação ou não de armas, né? Alguns falam, não, a arma em si não seria um problema, vai ser usada em defesa. Mas os componentes dela, quem fabrica, provavelmente não tem a menor ligação com esse uso. Já foi o debate de energia nuclear, sabe? Então, eu acho que é um processo de construção. Eu não saberia te dizer, mas a preocupação sua vai me ficar na cabeça. Espero daqui a algum tempo falar, olha, caminhamos um pouco nessa direção, né? Obrigado. Virgínia, adorei a sua palestra. Eu acho que chama a atenção não só dos velhos, mas também, principalmente, dos novos. Gostei da pergunta do rapaz preocupado assim, mas... mesmo sabendo que eu vou estar fazendo uma coisa errada, o cara vai me despedir, é um dilema ético, que, como você bem colocou, a gente tem que, pelo menos, levantar. Eu acho que esse está sendo o seu papel aqui, é levantar que essa é uma questão que não é falada, não é ensinada, não é enfatizada em cursos, não vou nem dizer em todos, mas em cursos de computação, em cursos de engenharia, não estão sendo enfatizados. E isso é importante, porque nós estamos criando armas, né? Aliás, estamos criando artefatos que podem. Então, nós temos esse papel. Mas a minha pergunta é relativa, assim, na verdade, é uma pergunta meio paradoxal. O que você acha do papel do governo ou de grupos, como a IEEE, né, que não é o governo, mas é uma sociedade que rege, em enfatizar não sei se regular talvez seja uma palavra forte, exatamente para enfatizar que as empresas têm que ser éticas, e isso faz com que os seus, né, empregados, né, saibam que tem esse espaço para manter. Aí é uma coisa, você ensina na escola e sabe que os empregadores vão ser, de certa forma, regulados. Eu não gosto muito de regulação, não, mas eu não sei. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigado, Cristina. Eu acho que essa é uma pergunta que você está falando, que é um tema de estudo e de pesquisa nos Estados Unidos, nas escolas de direito, ou seja, regular ou não regular, criar certas normas, por exemplo. Isso no que se refere ao conjunto digital como um todo. Vai desde segurança, de governança da internet, dos sistemas autônomos, né? Há propostas como, por exemplo, criar uma agência, isso nos Estados Unidos. As propostas são as mais diversas. Uma agência feita, você tem agências da água, agência da energia elétrica, né? Nos Estados Unidos também você tem a Food and Drug
a agency ou administrators, né, criar uma agência para algoritmos, mas as dificuldades práticas disso são muito maiores. O que eu tenho observado, que em muitos casos funciona, talvez pelo tempo que eu passei no governo, eu não acho que o governo seja o local mais adequado para se pensar essas discussões que nós estamos falando aqui, não. A internet foi construída por uma combinação de grupos interessados, né? A academia, as próprias empresas, a sociedade que foi pondo conteúdo na internet. Então, os processos de governança, de estabelecimento das regras da internet, que têm dado certo são os chamados multi-stakeholders, né? Ou multissetoriais, que envolvem as opiniões diversas. Tá? Eu acho que esse caminho de envolver os diversos grupos interessados, a sociedade civil, as empresas, a academia, tem sido o caminho que tem mostrado melhores propostas em vários aspectos, principalmente na governança da internet. E, provavelmente, na questão de conteúdo, por exemplo, moderação de conteúdo. Hoje, as decisões são do Facebook, por exemplo, que retira, ou do Twitter, que elimina contas. Mas por que a sociedade não pode ter uma participação nisso através de algum processo multissetorial? Tá? Eu também tenho receios dessa questão da regulação, porque a evolução tecnológica é muito rápida, né? E esse tipo de regulação pode, na verdade, inibir ou criar variantes disso, né? A resposta que eu teria para observar seria o envolvimento da sociedade nessas questões, sabe? Acontece que nós estamos falando de algo que a sociedade ainda não tem esse conhecimento. Nos Estados Unidos você vê essa discussão nos jornais, mas no Brasil está longe ainda. Talvez agora, por exemplo, com o caso do WhatsApp, está ficando olha, tem algo dispositivo, um dispositivo eletrônico de comunicação que pode mudar uma eleição. Quem sabe se vai. Mas essas questões vão ficando cada vez mais presentes e de maior impacto na sociedade. Aumentar, esse é um sinal que a gente tem que acabar. Mas você acha que, então, assim, aumentar a consciência das pessoas? Eu acho que tem que ter um processo aí de conscientização da sociedade mesmo, sabe? Até para saberem que estão sendo manipuladas. Por exemplo, vocês verem a questão de notícias falsas. Os países não resolveram isso, não é o Brasil só. Não, a Alemanha tem uma legislação que, se não tirar uma notícia, principalmente notícias de ódio, num prazo muito curto, tem uma multa muito grande. A Turquia tem uma legislação que manda prender quem publicar notícias falsas. Mas o que é falso já tem uma subjetividade muito grande. Sabe? Os países não. A Itália fez uma proposta talvez mais interessante. Vamos começar a educar as crianças nas escolas públicas a saberem entender as notícias melhor e poderem, ao longo do tempo, avaliar. Sabe? A Comunidade Europeia propôs que a discussão das propostas envolva toda a sociedade, não apenas os governos. Então, de novo, volto àquele ponto. Nós estamos numa construção de algo muito novo, que não teve para trás. Não é uma evolução só, é um pulo, é uma mudança de escala que é essa sociedade digital, essa possibilidade de todo mundo comunicar com tudo o tempo todo, pessoas e máquinas. Obrigada, Virgílio. Eu queria te perguntar o que você acha das associações profissionais, a CEM, a IEEE, todas têm um código de ética. Todos têm. Né? A própria Declaração de Direitos Humanos, né, de 48, está aí também. Voltou a ter importância. E isso parece que não resolve o problema. Por que não? E como é que você vê isso? Pois eu acho que a sua pergunta vai direto ao ponto o que fazer, né? A ACM publicou começou a dar ênfase a isso muito recentemente, talvez de 2 anos para cá, atualizou o Código de Ética, tem saído na communication da ACM frequentemente. Esse comitê da IEEE é recente também. Tá? Então, são ações que começaram recentemente.
Agora, a questão de direitos humanos. Eu, conversando com alguns colegas, amigos que eu tenho colaborado da área de direito, né, quer dizer, eles apontam que há um renascimento da importância dos direitos humanos, sabe, como balizador dessas questões. Então, por exemplo, né, vamos pegar o caso das redes sociais. As empresas, Facebook, Twitter, Google, elas têm a capacidade de censurar, que vai contra a capacidade de controlar, através do algoritmo, o que passa e o que não passa, o que se publica e o que não se publica, que vai contra um dos princípios fundamentais. Então, várias ONGs têm usado os direitos humanos como um balizamento para questionar o comportamento desses sistemas. Tá? Eu acho que esse é um processo que está crescendo agora e que vai acabar tendo resultado. Virgílio, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite, pela palestra. Eu acho, assim, na hora que você perguntou, vocês pensam em ética, talvez, né, esse grupo dos que você normalmente fala seja o que mais pensa, né, porque toda a parte de HC, a ideia começou isso, né, como que a tecnologia muda o trabalho das pessoas, etc., quando o início de pensar no impacto, na década de 80, era o cara agora tem mais tempo, né? Impactou, ele faz mais rápido. E agora, rapidamente, a gente está passando por essa coisa que o impacto muda, não a vida da pessoa, mas toda uma sociedade. E está passando esse aspecto que eu acho que puxa um pouco o ponto da Clarice, da cenarização, que, na verdade, né, até quando a gente vê os criadores da internet, quando eles estiveram na UFMG, fala assim, a gente não tinha ideia do impacto daquilo que a gente estava fazendo para, né, trocar artigos mais rápido, que ia ser hoje. Todas as redes sociais que hoje tem, os caras que criaram não tinham noção né, que ia ser isso. Então, tem coisas que acontecem que são, né, para o bem, tem coisas que acontecem que não vão ser para o bem, e eu não sei como a gente pode, né, lidar, igual você falou, então isso tem que ser uma coisa que permeia todo o curso, a gente ainda não está fazendo isso, está pontual, né, dentro dos cursos, e que como lidar com os impactos do, sei lá, undesign, né, que eu já vi esse termo de desfazer uma coisa que foi feita, será que a gente, alguma hora na vida, vai conseguir recolher uma tecnologia que deu completamente errado? Né? Então, como que você... Eu não sei, eu queria só... Não tem uma pergunta, não, era só um comentário sobre esse impacto que assusta mesmo. Quando você vê esse negócio do MIT, da coisa do jogo moral lá, de quem que você vai matar, né, quem que você vai atropelar. E eu fico pensando, a hora que isso entrar no carro, e quantas pessoas estão fazendo aquilo seriamente, outras estão levando na brincadeira, mas isso aí vai virar um algoritmo que toma decisões, me assusta profundamente. Eu não sei se as pessoas que estão respondendo aquilo pensam nisso. Só lembrando aqui, esse ponto desse jogo moral, se chama Moral Machine, que ficou disponível, há 3 anos foi colocado disponível, e, coincidentemente, a revista Nature, desta semana, tem um artigo científico que analisa as 100 mil respostas que eles coletaram, um número assim, que eles coletaram e fizeram uma análise. Eu não sei ainda o que é a análise, mas vale a pena olhar. Pois eu acho que tem um ponto que eu não mencionei e que eu acho que seria necessário para tratar essa questão que nós estamos falando. É a multidisciplinaridade. Tá? Eu acho que nós temos e vamos necessitar cada vez mais do conhecimento de áreas como... Já não é do conhecimento que você traz e apropria, não. É de um conhecimento que flui entre as áreas, sabe? A computação com as ciências sociais, a computação com as ciências humanas, com a filosofia. Mas, de novo, não é uma apropriação. Tem que ser algo que vai e volta, transita entre... Porque os problemas, esses problemas que nós estamos mencionando, não são mais problemas da computação. Eles atingem a sociedade como um todo. Tá? Quer dizer, o sujeito que programou, diz a Clarice, um pequeno componente, ele não sabe como é que... Mas esse componente, colocado dentro de um contexto, leva a situações que a gente discutiu aqui ao longo da conversa. Né? Eu acho que, primeiro, talvez o ponto mais importante assim que eu poderia responder é que você manifestou que existe uma preocupação em como é que a gente trata isso. E disso vai sair alguma... Quer dizer, nós não estamos achando que os currículos estão satisfatórios para esse novo tempo.
Então, existe essa preocupação. Agora, cada mudança vai depender da instituição, das pessoas que estão lá, mas, de novo, esse processo de discutir esse novo contexto, eu acho que tem que ser ampliado, tá? Nas várias instituições. E as chances de fazer isso agora são muitas, porque a gente está sentindo o bom e o lado positivo e o lado negativo dessas questões. Eu não sei de soluções prontas, mas um exemplo. O Berkman Klein Center, em Harvard, é um centro que surgiu há 18 anos, com aquele Lessig, quando ele falou que o código implementava a ordem, o código computacional, né? E aí ele é uma mistura da escola de direito, ou era inicialmente, com a escola de engenharia. Hoje transitam pesquisadores e pesquisadoras com todos os temas possíveis relacionados a isso, desde, por exemplo, a ética para tratar os robôs, como não maltratar os robôs, estou simplificando, tá? Mas vai desse tempo a, por exemplo, a interação com animais. Porque os temas são os mais amplos possível, porque tudo isso está acontecendo, de alguma maneira, atinge basicamente todos os dias nós fazemos, interagimos com essas possibilidades, né? Então, de novo, eu acho que vai haver uma mudança grande dessas questões. No caso do Berkman, eu acho interessante, porque tem professores que são professores no direito e, ao mesmo tempo, dão aula na ciência da computação. São professores, não estão fazendo uma experiência transitória, são professores com dupla vinculação. Tá? E isso cada vez mais. Com a medicina, a mesma coisa. Tá? Então, eu acho que nós temos que ampliar. Eu acho que esse aqui, talvez, dos fóruns, seja um dos mais abertos, talvez pela forma com que nasceu, né? A gente for de teoria da computação, provavelmente vai ser muito menos receptivo a essas questões do que aqui. Tá? Mas eu não sei te responder essas questões também, não. A gente vai para uma última perguntinha, para não se estender muito. Olá, professor. Sou Renato Vieira, da Petrobras. E queria fazer um comentário, né, rapidamente, né, nesse tipo de palestra a gente acaba sendo com mais perguntas do que respostas, né, tanto para a gente quanto para o palestrante também. E assim, quando a gente pensa na relação política, né, que acontece na formação do sistema político, né, a gente pega, por exemplo, um sistema político capitalista, um sistema político comunista, são relações que elas têm propósitos e alguns princípios. E a gente pega algumas outras relações políticas, né, que fora desse eixo comunismo, capitalismo, relações de comunidades e outros tipos de relações que ainda não se materializaram, né, mundialmente. O propósito também existe, os princípios também. Quando a gente parte para um sistema que é um sistema que a gente já está aqui discutindo, um sistema cibernético, um sistema de limites, né, e os propósitos, os princípios, eles são sem fronteiras, né? Elas são muito tênues, né? E aí ocorre que, quando a gente traz isso para o mundo das organizações, né, por isso que eu estou fazendo esse link, a tecnologia que a gente consegue hoje, né, embarcar, a inteligência artificial, de robôs, internet das coisas, tudo que a gente ouve num congresso como esse, ela não tem, continua sem esses limites definidos, e isso vai para o lado, né, que a gente está discutindo aqui na ética, né? Quando se fala sobre os grandes gigantes, né, como, por exemplo, Google, Microsoft, conduzindo, né, discussões que, não, vamos colocar alguns limites, algumas fronteiras onde a gente pode ir ou não, e são iniciativas interessantes de gigantes, mas a gente busca, por exemplo, um Alibaba, que é a 7ª maior empresa em valor de mercado do mundo, e ela não está nessa discussão. E, além de vários novos entrantes que estão vindo também para se aproveitar de todos esses recursos aí tecnológicos. Minha pergunta, né, mais uma reflexão, como é que a gente consegue se apropriar isso de uma forma auto-organizada para que consiga-se, de fato, ter uma formulação ética a respeito de um sistema, de uma existência cibernética?
Obrigado. A sua pergunta é muito complexa. Deixa eu tentar fazer algum comentário que mostre alguma luz nessa questão. Tá? O Brasil, em 2014, aprovou o Marco Civil da internet, que estabelece, por exemplo, regras para você remover conteúdo ou não da internet. Isso tem que ser feito através de um processo judicial devido. Estabeleceu regras como, por exemplo, a neutralidade de rede tem que ser observada. Então, nós estamos falando de ciberespaço, esse conjunto de redes, mas os países têm o território. A questão física, você acaba tendo os cabos, tudo os roteadores que passam aqui. Então, os países tratam dentro do seu território de suas políticas. O Brasil fez isso muito claramente com o Marco Civil. Fez mais recentemente, agora, com a aprovação no Congresso e depois a sanção do presidente da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Estabeleceu regras para isso. Então, embora essas empresas que nós mencionamos aí sejam as americanas, sejam as japonesas, tenham um poder muito grande, elas têm que se conformar às regras locais. A gente vê nos jornais frequentemente uma disputa entre o governo e, antigamente, com o WhatsApp. Tira o WhatsApp, põe o WhatsApp, cancela o Facebook. Mas porque isso fez parte desse processo de formação de regras. Então, os países, através da sua soberania, têm que estabelecer as regras, né? E espera-se que eles façam cada vez mais isso. A China faz isso muito bem, por exemplo. A Google, para se instalar lá, tem que seguir as regras de conteúdo na pesquisa. Tá? A Rússia faz isso. Para se instalar lá, os dados de cidadãos russos têm que ser armazenados em servidores localizados no território russo. A comunidade europeia tem outras regras. Então, essa construção vai sendo feita. Isso é hoje, talvez, um dos objetos de mais atividade nas relações internacionais, que é a definição dessas regras. Então, isso vem sendo construído e o Brasil tem seguido, eu diria, até relativamente bem nessa questão. O Marco Civil é um exemplo fantástico. Se nós não tivéssemos o Marco Civil, o caos que estaria no Brasil hoje, um político fala, tira aquele conteúdo, o outro fala, vai naquele ali, põe o conteúdo. Isso não acontece, porque eles têm que passar pela justiça. Tá? Então, são construções que, às vezes, a gente, na época, não percebe, mas que vão dando essa ordem que é preciso. Tá? Muito obrigada, Virgílio. Uma salva de palmas mais uma vez. Eu